Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. A nossa convidada de hoje nasceu em Grão-Pará, mas foi em Rio Areão, um lugarejo nos arredores da cidade, que viveu grande parte de sua infância. De lá guarda a lembrança das laranjeiras ao redor da casa e do sabor entre doce e ácido das laranjas cravo. Veio para Tubarão ainda menina, pois os pais queriam que os filhos tivessem condições de continuar os estudos. E foi o que ela fez. Desde muito pequena, encontrava sedução em ler e escrever e ia se encantando pelo magistério nas lições de sua mãe professora, Dona Beatriz. A jornada dos estudos incluiu primário, ginásio, clássico e a licenciatura em letras, português e francês, pelo curso de letras da Unisul. Depois, pela Universidade Federal de Santa Catarina, concluiu o mestrado em literatura brasileira. Se a literatura é uma paixão, o magistério é outra, profissão que ela se orgulha de ter seguido por 50 anos. Além disso, ela é membro da Academia Tubaronense de Letras e tem como patronesse a escritora que também foi professora Cecília Meirelles. Estou falando de Dona Maria Filomena de Oliveira Souza. Mas o avô paterno, de raízes galegas, achou que o nome era grande demais para uma menina tão pequenina e decretou: vamos chamá-la de Mariazinha. Está aqui conosco hoje, Dona Mariazinha, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui. Foi um prazer também estar aqui. Que bom, que bom. Dona Mariazinha, então conta pra gente um pouco. A senhora tem um poema chamado A Casa, que a senhora descreve um pouco, então, da infância da senhora em Rio Areão. Conta pra gente um pouco dessa infância, que me parece que tem uma memória afetiva bem forte, né? Tem uma memória afetiva bem forte. Muito do que eu escrevo está ligado a essa minha memória da infância. Tenho muitos textos, não publicados ainda, mas muita coisa, porque Rio Areão era de uma beleza extraordinária. E a gente tinha uma infância muito feliz, a casa rodeada de laranjeiras. Que delícia. As roças de milho. A senhora fala dos jasmineiros também, né? Porque tinha o caminho que ia da nossa casa até o rio, cercado de jasmineiros. Era muito bom. Tivemos uma infância assim... A senhora tem irmãos? Tenho irmãos. Nós éramos 7. Quando viemos para Tubarão, éramos 5. Depois, aqui em Tubarão, nasceram mais 2. Mais 2. Atualmente, eu tenho só 4 irmãos, porque outros já faleceram. E lá no Rio Areão foi que a senhora começou a frequentar a escola desde pequenininha, né? A escola minha mãe era professora, então desde pequena, por assim dizer, eu nasci dentro da escola, fiquei dentro da escola. Porque a escola era na casa da senhora? A escola era na casa. Era um modelo assim, que tinha a casa junto com a escola. A professora morava na casa com a família e geminada com a escola, junto com a escola. E aí, desde pequena, eu comecei a frequentar as aulas da minha mãe. Eu me lembro que com uma idade, assim, eu nem tinha 7 anos, eu já sabia ler. Já sabia ler, já sabia escrever. Já escrevi uma carta para o meu pai, uma vez que ele viajou. E sempre gostei de ler. O pai também comprava muitas revistas, a gente tinha sempre acesso a muitos livros. E havia uma tia minha em Grão-Pará que comprava muitos livros para os filhos lerem. Eles não gostavam de ler, então eu ia para a casa dela, ficava horas e horas sentada numa cadeira de balanço e lia. Ai, sempre gostei de ler. E de lá, aí vocês vieram para Tubarão, porque para continuar os estudos? Continuar os estudos. Tanto nós, que a mãe não queria que a gente ficasse apenas no ensino primário, né? Como também a minha mãe, que era professora complementarista e surgiu o curso regional, então ela veio, o normal regional, então ela veio para fazer esse normal regional aqui. Aí ela começou a dar aulas em Tubarão, fez o normal regional, começou a dar aulas em Tubarão. E vocês ficamos por aqui. Ficaram por aqui e fizeram um ginásio. Onde é que a senhora estudou aqui em Tubarão? Estudei no Colégio São José. No São José? No São José. Depois fui para Florianópolis, estudei no Colégio Coração de Jesus, foi o meu tempo de noviça. Pois é, conta pra gente essa a senhora tinha vontade, essa história, que é bem interessante. É assim, o meu pai era muito amigo de um padre, e toda vez que o padre ia lá em casa, ele dizia assim, essa aqui vai ser freira, e foi incutindo essa ideia na minha cabeça. Quando a mãe me matriculou no Colégio São José, ela disse para as irmãs que eu gostaria de ser freira, mas não era eu que dizia que queria ser freira. Na verdade, era uma vontade de seus pais. Vontade deles, era o sonho deles, não era eu que queria ser freira. Aí, em vez de ela me colocar no internato junto com as outras internas, ela me colocou no juvenato, junto com um grupo de mocinhas que estavam se preparando para entrar no convento. E eu fui ficando, eu gostei, fiquei. Depois eu entrei no noviciado. Mas naquela época era comum também as meninas estudarem em colégio de freira, freiras, né? Aí
Isso foi em 1955, aí eu fui ficando no Colégio São José. E lá a senhora fez o... Fiz o ginásio. Que seria o fundamental hoje. Não. Ensino médio? Não, ensino médio foi depois, foi depois, clássico. Tá. Aí eu fiquei 2 anos no Colégio São José aqui, depois eu fui para Florianópolis, porque aí eu fui continuar os estudos lá, que já era a casa das irmãs, onde a senhora se preparou para ser freira. Para ser freira. Aí fiquei mais 2 anos, terminei o ginásio, depois aí eu tinha 17 anos, quando eu me tornei freira. A senhora chegou a se tornar freira? Cheguei a me tornar freira. Então fiz o noviciado, fiz os primeiros anos de votos temporários, mas o meu coração não estava lá. Eu sentia muita saudade de casa e tudo não era uma coisa que eu quisesse realmente ser. Sim. Então um dia eu abri o meu coração para a madre e disse que eu queria voltar para casa. Elas achavam que não, que eu tinha vocação, que eu devia ficar lá. Que valia a pena continuar. Mas aí eu voltei. Quando eu voltei, eu encontrei umas conhecidas minhas no ônibus, no circular, a Elita e a Eliette, 2 irmãs do meu atual marido. Sim. Aí elas contaram para ele que eu tinha saído do convento. Então, ele sempre dizia que quando eu ia para o convento, mas eu ia voltar e ele ia casar comigo. Vocês se conheciam antes da senhora? É, porque nós éramos vizinhos, pequenos e éramos vizinhos, né? Aí ele dizia que a mãe dele era cabeleireira e eu ia cortar meu cabelo lá, ele ficava me espiando e dizendo que ia casar comigo, que eu ia sair do convento. Dito e feito. Dito e feito. A minha sogra dizia, deixa de ser bobo, Pedro, ela não vai sair do convento, ela é esposa de Cristo. Aí ele me procurou. E nós começamos a namorar. Que bacana. Ele foi meu único namorado. E a senhora começou a estudar aqui em Tubarão? A senhora passou um tempo aí em depois Lages, eu passei, né? Não, eu passei um tempo em Lages, depois voltei para Florianópolis. Concluí só quando eu voltei de Florianópolis, eu já era registrada como professora por um curso, um registro que eles davam pela CADES. Certo. Vinham professores do Rio de Janeiro, faziam um curso conosco e eu já tinha registro de professora de português. E a senhora começou a lecionar aqui em Tubarão? Não, eu já comecei a lecionar em Lages. Lá em Lages? Lá em Lages, eu comecei a lecionar antes de vir para cá. E aqui a senhora casou e também continuou os estudos e também já começou, acho que, a trabalhar como professora? Já. Aqui. Aí quando eu saí do convento, a madre me disse assim, eu precisava mandar uma irmã para dar aulas de português no Colégio São José em Tubarão. Então a senhora vai, elas chamavam de senhora para a gente, então a senhora vai pegar essas aulas e vai trabalhar no Colégio São José como professora. Então eu já vim com emprego, elas foram muito, a congregação foi muito legal para mim. Isso há mais de 50 anos, né, Dona Maria? Há mais de 50, há 52 anos mais ou menos. Dona Maria, a gente vai fazer um break rapidinho, a gente vai dar um intervalinho, mas a gente volta já já, não saia daí, tá ok?